Boa noite, meus irmãos. Se o pastor está se referindo ao número de quarta passada, irmãos, vai ser uma bênção então essa quarta, hein? Quem esteve aqui quarta sabe do que nós estamos falando. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 12. 17, 12. Mas eu vou orar antes. Deus Santo, a Tua palavra está aberta, nós vamos lê-la. E nós confiamos e cremos que o Teu Espírito Santo, a partir deste momento, começa a falar através da Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, há necessidades que eu não conheço, mas o Senhor conhece. E que em graça e misericórdia o Senhor venha suprir essas necessidades em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Verso 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás os teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Versículo 38, por favor, verso 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-se-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, vamos ler juntos? Tu vens a mim com espada e com lança,
e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47, vamos ler? E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto, sobre a terra. Assim prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Louvado seja o nome do Senhor, que é maior do que qualquer gigante. Podem assentar-se, irmãos. Desde a semana passada, nós estamos refletindo sobre o Davi nosso de cada dia. Algumas reflexões a respeito deste homem, que era homem segundo o coração de Deus, mas era homem. Este homem que era homem de Deus, mas era homem. E Davi só era homem de Deus porque Deus é Deus apesar do homem. Deus é Deus apesar de nós. E como disse na semana passada, a palavra de Deus é um livro, podemos chamar de um livro de arquétipos. É um livro que conta histórias envolvendo pessoas e que as aplicações, as lições, os exemplos que essas histórias registradas na palavra de Deus nos trazem, nos servem, se identificam conosco, dizem respeito a questões humanas que nós muito bem conhecemos. Essas histórias, cuja Bíblia retrata, tratam de dramas humanos como o medo, tratam de dramas humanos como a incredulidade, trata de dramas humanos como a inimizade, como a guerra, como a porfia, como a tristeza, como o desânimo, como a alegria, como a vitória, como embates, como derrotas, enfim, questões que ao nosso modo, no nosso tempo, nas nossas experiências, nós também experimentamos. A palavra de Deus é de Deus, mas é de Deus para o homem. A palavra de Deus é um manual de vida e que se identifica conosco e que nos ajuda a viver melhor, nos ajuda a nos enxergar, e nem sempre gostamos do que vemos, pois a palavra é como um espelho, e quando nós a lemos, nós nos enxergamos e muitas vezes nos entristecemos com o que vemos. Passamos a pensar, a refletir, a analisar, a ponderar. Começamos a entender o que Deus quer para nós. Começamos a ouvir a voz de Deus mediante o seu Espírito, que se revela através da sua santa e bendita palavra. Agora é interessante, porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está se movendo em nossas vidas. E não importa se você não percebe isso. Isso não muda o fato de que Deus está trabalhando e que Deus está se movendo em nossas vidas. Deus fala conosco.
Deus fala ao nosso coração, e se você não ouve, isso não muda o fato de que Deus fala. Se você não ouve, a questão não é que Deus não fala, Deus fala. A questão é que a nossa capacidade, sensibilidade, sintonia para ouvirmos a voz de Deus está com problemas. A relação pode estar com ruídos e precisa ser sanada, e precisa ser resolvida, porque é fato, Deus fala, e Deus continua falando, e nós, se somos sábios, precisamos ouvir. Aliás, sobre isso foi a nossa primeira mensagem. Falamos sobre ouvir a voz de Deus, e não só ouvir a voz de Deus, mas falamos também das nossas resistências a esta voz que ouvimos. E há duas dificuldades em ouvir a voz de Deus. Primeiro, é aquela relacionada ao nosso tempo. O tempo que vivemos é um tempo em que as pessoas não têm paciência para ouvir. As pessoas estão muito apressadas, muito atarefadas, muito preocupadas. Elas não têm disposição para ouvir. E isso é um problema. Porque nós que conhecemos a Deus, muitas vezes reproduzimos esse mesmo fenômeno do homem moderno na nossa vida espiritual. Nós também, não poucas vezes, não paramos para ouvir a Deus. Não encontramos paciência para abrir a palavra e para lê-la com vagar, para meditar nela com calma, sem pressa, sem que seja algo que sirva como desencargo de consciência. Pronto, já li. Mas como alguém que não tem a postura da sociedade moderna, que quer falar, quer ser ouvida, mas não quer ouvir. E Deus fala, mas fala para aquele que quer ouvir. Uma outra dificuldade, além de ouvir, é a dificuldade de obedecer. Porque até alguns ouvem, mas não têm a predisposição, não têm a vontade, não têm a firme decisão de dizer: eu ouvi o que Deus me falou, eu ouvi o que Deus quer de mim, eu tenho consciência disso, e não passa disso. E a palavra de Deus funciona, meus amados. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela funciona. O que ela diz se cumpre. Mas se nós não temos disposição para ouvir, e muito menos para obedecer o que a Bíblia diz, então ela não funcionará em nossa vida. Não por não ser eficaz, pois é, ela não funciona por não ser praticada, por não ser obedecida. Dois desafios importantes: ouvir e obedecer. E hoje? Hoje nós vamos falar sobre o tema um encontro extraordinário. É uma história que nós conhecemos, mas cuidado. E nós já criamos um preconceito por conhecermos a história, por sabermos como ela termina, e isso nos desconecta ao Espírito de Deus e nos priva de ouvirmos o que Deus tem para nos falar nessa noite. Porque Deus quer falar, e Deus vai falar. Mas se Deus vai falar e Deus quer falar, a grande questão é essa: você está pronto para ouvir? E ouvindo, você vai obedecer? Olha a cena. 2 exércitos, um colocado em um lado, outro no oposto.
ao primeiro. No exército do lado de cá, Israel, os soldados estão tremendo dentro da farda, estão apavorados, amedrontados. E do outro lado, tem um cidadão que é soldado, treinado, vitorioso. Ele tem quase 3 metros de altura, é um gigante. Ele tem couraça, escudo, capacete, tornozeleiras, sapatos. Ele tem lança, ele tem espada. Só ele, por si, sem nenhum desses apetrechos de guerra, já dá medo. Mas, fardado, armado até os dentes, dá pavor. Esse homem, durante um período considerável, pela manhã e à noite, se apresentava no alto do monte para falar impropérios, para humilhar o exército inimigo, para desafiá-los, para chamá-los de frouxos. E ninguém tem coragem de enfrentá-lo em um enfrentamento mano a mano. Ninguém se habilita. Parece que todo dia que esse homem se apresenta no alto do monte, parece maior. Porque, à medida em que o medo aumenta, os problemas imaginários vão tomando conta da gente. Isso acontece quando Deus fala conosco e nós temos essa reação de medo de obedecer a Deus, porque obedecer a Deus muitas vezes vai envolver colocar tudo nas mãos de Deus, dar o controle de tudo a Deus, e a gente fica com medo. Isso também acontece, o que não devia se justificar. E nós entramos num avião e sentamos numa poltrona e viajamos horas sem saber se o piloto é competente, se o piloto tem algum problema de saúde, se o piloto está com algum problema psiquiátrico, se o piloto está com problema na família, se o piloto descansou bem para fazer aquela viagem. Nós não perguntamos nada. A gente senta ali, a gente come aquela comida do avião, a gente vira para o lado, dorme, ronca, me perdoem a descrição tão precisa, baba, sem preocupação. Para não dizer quando dá uma tremidinha, uma turbulência, aí a gente dá uma acordadinha assim, vira para um lado, vira para o outro e de novo. E por que é que com Deus nós temos medo? Aquele que tem o controle da vida e da morte, aquele que tem os seus inimigos debaixo do estrado, do escabelo dos seus pés. Por que temer? Por que se assustar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É essa percepção que tem o oponente que se apresenta contra Golias, Davi, um garoto, um dos 8 filhos de Jessé, o mais novo deles. O garoto que nunca tinha empunhado uma espada na vida. Não sabia o que era guerra. Não sabia o que era esse embate corpo a corpo. Não sabia. E esse garoto tem na mente e no coração uma consciência que poucos na história tiveram. Uma confiança que poucos na história manifestaram. E diante daquele enfrentamento de alguém que era muito maior do que ele abdica das armas humanas e se reveste das armas não humanas, naturais, pedras, por exemplo, uma funda. E mais, esse garoto, ao optar por armas que os seres humanos jamais usariam numa guerra daquela, faz uma opção automaticamente pelas armas de Deus, pelas armas criadas por Deus,
E essa tem que ser sempre a nossa opção. Nós temos que sempre que optar pelas armas de Deus no meio dos nossos embates. O que quer dizer é que essa batalha foi extraordinária, porque Davi venceu Golias, você sabe disso. A questão é que para esse extraordinário acontecer, uma série de episódios absolutamente ordinários aconteceram. Uma série de episódios absolutamente normais, banais, corriqueiros, comuns, básicos, fundamentais aconteceram antes que esta vitória e, portanto, esse fato extraordinário acontecesse. Porque é importante que nós entendamos que a vida não é feita de coisas extraordinárias. A vida contém coisas extraordinárias, mas ela não é feita majoritariamente de coisas extraordinárias. A vida é feita de coisas absolutamente comuns e ordinárias. Quem vê um casal no dia do casamento, aquela noiva linda, maravilhosa, vestida de branco, o noivo todo arrumadinho, engomadinho, cheirosinho ali na frente, e diz como o casamento foi bonito. Aquele dia foi um dia extraordinário, a união daquelas duas pessoas, mas aquele dia extraordinário será sucedido na maioria dos dias por dias absolutamente normais e ordinários. No outro dia que a noiva acorda da lua de mel, ela já está com o cabelo desse tamanho. Porque é assim que ela acorda todo dia. E o cidadão demonstra certas atitudes que a noiva diz, mas cadê aquele príncipe encantado? Ele é o que é todo dia. Mas haverá dias o nascimento de um filho, a compra da casa própria. Trocou o carro por um carro melhor. Dias extraordinários. Mas em sua esmagadora maioria, dias ordinários. É um pessoal aí da mocidade comemorando o Enem. Não vão nem falar um amenzinho? A nota do Enem. Um pai falou. Mas talvez tenha alguém comemorando, porque tirou uma boa nota no Enem. Ela está pensando a faculdade que vai cursar. Dia extraordinário. Mas a maioria dos dias da faculdade vai ser, puxa, que coisa, tem que ir para a faculdade. Ai, tem prova, meu Deus do céu. Dias absolutamente ordinários. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a espiritualidade do crente, ela é desenvolvida em meio ao ordinário, não ao extraordinário. A espiritualidade do crente, ela é vivida e desenvolvida no meio do dia a dia, nos momentos mais rotineiros possíveis. E é isso que Davi vai nos ensinar hoje à noite. Portanto, eu quero afirmar, em nome de Jesus, em primeiro lugar, que na vida material, o ordinário precede o extraordinário. Na vida material, o ordinário precede aquilo que é extraordinário. O comum precede aquilo que é incomum. E nós temos exemplos na própria vida cotidiana. Os Estados Unidos têm o maior campeão de natação da história, Michael Phelps. Lembra desse cidadão? O sujeito é um fenômeno. Ele tem uma constituição óssea que, segundo os especialistas, foi criada para nadar. Os braços dele, a envergadura, tudo
É como se Deus dissesse assim, olha, eu vou fazer esse cidadão aqui, o corpo dele exatamente preparado e adaptado para nadar como ninguém. Nas Olimpíadas de Pequim, 2008, esse homem ganhou 8 medalhas de ouro, e em todas as competições em que ganhou medalha de ouro, ele bateu o recorde olímpico e mundial de natação. É pouco, não? Extraordinário. Nas Olimpíadas de 2004, Atenas, é onde ele surge para o mundo. Aos 19 anos, já tinha ganhado 6 medalhas de ouro, e em todas as competições que disputou e ganhou, bateu o recorde olímpico e mundial da categoria. Fenômeno extraordinário. Aos 23 anos, portanto, esse homem já possuía 14 medalhas de ouro, com recordes mundiais e olímpicos. Extraordinário. Porém, se a gente começar a contar 2004, 12 anos antes, esse homem começa a nadar. Era um garoto ainda. 12 anos antes, 8 horas de sono diária. Opa, essa aí a gente também quer, né? Embora nem sempre possa. 8 horas de treinamento. Já pensou? 8 horas treinando. Isso envolve musculação e nado. 8 horas. Durante 12 anos, esse homem nadou diariamente 12.000 metros. Todo dia. 12 quilômetros nadando, todo dia. Todo santo e bendito dia. Precisava comer 12.000 calorias todo dia. Isso é 6 vezes mais do que um ser humano normal como nós deve ou pode comer. Ou seja, esse homem que colecionou feitos extraordinários em competições, em dias específicos, só conseguiu alcançar isso por causa de uma rotina diária absolutamente ordinária, repetitiva. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Nada de extraordinário, nada de sobrenatural, absolutamente a mesma coisa comum e ordinária durante os seus treinos. O ordinário vem antes do extraordinário. O ordinário precede o extraordinário. Nós olhamos para alguém de sucesso, mas nós não imaginamos o que está por trás dessa história de sucesso. Dessa história extraordinária, sem dúvida alguma há, antes de tudo, uma história ordinária. Portanto, antes de querer experimentar o extraordinário na sua vida, preocupe-se e trabalhe firme nas coisas mais básicas da sua vida. Essa é a lição. Quem já não ouviu falar de Steve Jobs, lembra? Steve Jobs faleceu de câncer, CEO da Apple. É um dos fundadores, criadores da Apple. E também da Pixar, né, que faz os desenhinhos que os nossos filhos e netos assistem. Esse homem chegou a um nível de sucesso extraordinário, a uma posição no mundo extraordinária. Figurava entre os homens mais ricos e bem-sucedidos do mundo. E depois de sua morte, a companhia continuou arrecadando milhões nos lançamentos que a Apple faz a cada ano. Extraordinário. Uma mente brilhante. Mas certa vez, referindo-se ao seu sucesso, Steve Jobs disse o seguinte: você não consegue conectar os pontos, ou seja, a razão do meu sucesso, olhando somente para frente.
Você consegue conectar os pontos somente olhando para trás. Porque lá atrás tem uma história de sacrifício, de superação, de muitas portas fechadas, de muitos nãos. Mas ele venceu. E provou de uma carreira extraordinária, mas que foi precedida por dias comuns, por dias de desânimo, de se levantar e dizer assim: hoje não estou para ninguém nem para nada. Você já se sentiu assim? Mas recobrou ânimo, pensou na sua meta de vida, nos alvos que tinha, recobrou ânimo e saiu de casa para lutar por aquilo em que acreditava. Quando você vive um momento extraordinário e lembra da caminhada que você fez para chegar até ali, você identifica que aquele caminho para o extraordinário é repleto de atitudes absolutamente ordinárias. Essa é a primeira lição. Na vida material, o ordinário precede o extraordinário. Mas a segunda e última lição é a que diz que na vida ou no mundo espiritual, o ordinário também precede o extraordinário. Isso é uma coisa que nós crentes precisamos entender. Que Deus disse para Adão: do suor do teu rosto comerás. Você pega uma comida boa, um prato que você ama comer, não vou falar de comida aqui não. Mas aquele prato, e você tem dinheiro para comprar, você tem dinheiro para pagar, você tem dinheiro para comer aquilo. Mas aquele momento extraordinário, gostoso, maravilhoso, é resultado de dias de trabalho absolutamente ordinários e comuns. Das 8 às 5 da manhã, 1 hora de almoço. 5, 6 dias por semana, aquela jornada, 40 horas de trabalho, absolutamente ordinários, comuns e normais. Na vida espiritual é a mesma coisa. A nossa espiritualidade encontra com o extraordinário nessa trajetória, nesse caminho, através de passos, de atitudes, de um dia a dia absolutamente ordinário. Quando você olha para Davi no campo de batalha, derrubando aquele gigante, você nem sempre atenta para o que de ordinário esse garoto fez para realizar o extraordinário. Então nós oramos por milagres, e milagres acontecem, irmãos. Mas milagres acontecem na vida de quem vem lutando, na vida de quem vem trabalhando, na vida de quem vem insistindo, na vida de quem é persistente, na vida de quem é disciplinado. Milagre acontece na vida de gente assim. Milagre não acontece na vida do preguiçoso, na vida do descansado, na vida do descomprometido, na vida de quem não sonha com nada, na vida de quem não tem ambição, e ambição é querer mais. É querer melhorar, é querer crescer, é querer avançar, para a glória de Deus, para o bem da obra do Senhor. Aquele garoto, ele não aprendeu a usar a funda no dia do embate, já pensou? Deixa eu dar uma treinadinha antes para ver se eu tenho alguma chance. Davi era um exímio atirador de pedras, através da sua funda, da sua atiradeira. Ele mesmo dá o testemunho, dizendo: vem um leão tentar tragar o meu rebanho,
e eu defendi o meu rebanho, matei aquele leão. O Senhor mas Davi treinava, Davi cuidava, Davi persistia, Davi se mobilizava. Irmãos, aquela rotina diária de um pastor de ovelhas foi fator determinante dentro do dia a dia ordinário dele, para que um dia ele encontrasse um dia que tornar-se-ia o dia extraordinário, ou o dia mais marcante da sua história e talvez da história daquele povo. E foi por isso que nós lemos esse texto tão longo. Aliás, um pastor certa vez disse isso, né? O bom de ler o texto longo é que Deus fala mais do que o pregador. Nós lemos um texto realmente longo, eu concordo com você. Mas o texto que nós lemos comprovam isso que eu estou dizendo a vocês. Se não, vejamos. Esse Davi, filho de um tal de Jessé, uma vilinha lá de Belém, 200 habitantes, verso 12, ele tem 7 irmãos, os 3 mais velhos estão na guerra, eles são soldados, portanto são pessoas treinadas para batalhar, e Davi é pastor de ovelhas, não tem treinamento nenhum, não era soldado, verso 13. 17 e 18, ele vai levar um lanche para os irmãos e uns queijos para o capitão de 1000. Os mineiros logo se levantam em coro para encontrar a base bíblica para provar que Davi era mineiro. Não era. Davi era pernambucano, porque Davi era macho. Brincadeiras à parte, meus irmãos, Davi estava num cotidiano e fazendo as suas tarefas absolutamente ordinárias. Vai lá levar uma comida, vai lá levar um lanche, vai lá levar a marmita dos teus irmãos. Tá bom, pai, pegou as coisas. E eu me lembrei, quando meu pai se aposentou, logo ele montou uma borracharia, e eu tinha que levar a marmita dele. Subia na bicicleta, garoto, ia levar a marmita do almoço dele lá, todo santo dia. Imagina Davi subindo na sua bicicleta e indo. Aquele menino. Nada demais, nada que chamasse a atenção. Verso 20, ele se levanta de madrugada, ele deixa o seu rebanho com um outro pastor, mostra que Davi era responsável. E isso não tem nada de extraordinário. É que em nossos dias, ser responsável é uma coisa extraordinária. Fala a verdade. Quem é patrão aqui sabe que encontrar empregados que sejam responsáveis é difícil. Você está empregado, você é responsável. Você chega na hora, você não falta. Ninguém falou amém, mas eu acredito que são responsáveis. Davi era submisso ao seu pai. Seu pai disse, vá levar. Ele disse, sim, senhor, estou levando. E ser submisso ao pai e à mãe não é nada extraordinário, é algo normal. Agora, nos dias de hoje, ser obediente a pai e mãe é uma coisa extraordinária, é verdade ou não? Parece até exceção, mas a regra é essa. Então, nada demais, responsável, obediente ao seu pai. Irmãos, os momentos ordinários exercitam a nossa vida para o dia extraordinário. Logo que eu cheguei aqui em São Paulo, 1992, eu creio que foi no ano de 93,
houve um congresso de jovens batistas bíblicos do Brasil aqui na igreja. Não sei quem lembra disso. Vocês não eram daqui ou não eram nascidos. Mas eu estava nesse congresso. Me lembro de Michel. Lembra, Michel? Foi onde eu conheci Michel. Michel era um garotinho. Eu lembro uma tarde, porque nós ficamos hospedados aqui, e uma tarde que não tinha movimento, o pessoal tinha almoçado, um calor tremendo, a turma dormindo, e eu andando por aqui, e aí eu entrei, a porta estava aberta, eu entrei, subi aqui, e fiquei aqui, a igreja vazia. Eu era recém-ordenado ao ministério. Aí eu olhei assim, o auditório vazio, né? Não tinha ninguém. Eu falei assim, um dia eu ainda vou pregar nessa igreja. O dia a dia, ordinário, mas com dedicação, com amor, com dependência em Deus, nos prepara para os dias extraordinários. Eu lembro que eu estava lá em Vila das Mercês, a porta tinha terminado a devocional do Instituto, e aí o pastor Josué virou para mim, eu tinha semanas de ordenado, ele olhou para mim e falou assim, você pode pregar domingo que vem lá na igreja? Que jeito, pastor, positivíssimo. E eu disse, posso. Aí me lembro que fui lá para o Lar Tia Edna. Você lembra disso? Tinha uma perua, não lembro. Tinha uma perua, não tinha? Uma perua? Fui lá, eu e Márcia. 1º de maio de 1994. Eu lembro disso, foi o dia que a Ayrton Senna morreu. Por isso que eu lembro. Eu vim pregar aqui. 3 pessoas se converteram naquela noite. Eu preguei sobre o cego que clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu preguei sobre os que clamam por visão, primeiro ponto. Sobre os que tentam impedir os que clamam por visão, eram os discípulos, cala a boca. E sobre aquele que dá visão. Para mim, aquele dia, conquanto o Brasil estivesse numa comoção, foi para mim um dia extraordinário. Dias extraordinários não são comuns e corriqueiros. Portanto, viva os dias ordinários com firmeza, na dependência de Deus, procurando fazer o que é certo, mesmo que ninguém note, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém te aplauda, mesmo que ninguém te dê uma palavra boa, de ânimo, de elogio. Faça o seu trabalho na dependência de Deus. Porque Davi, segundo Charles Swindoll, era um ninguém que ninguém notou. Ninguém sabia quem era esse menino. Esse tal de Davi era um ninguém. E ele se tornou, depois daquele embate, simplesmente o rei mais importante da história de Israel. A sua e a minha vida são feitas de momentos e dias ordinários e de momentos e de dias extraordinários. Mas nós temos que aprender a viver cada dia, na simplicidade daquele dia, de uma maneira que agrade o Senhor. Leia a sua Bíblia todo dia, leia com devoção, cante um hino, saia cantando para o trabalho. É mais um dia, é um dia como qualquer um outro, mas você não sabe quando é que o dia extraordinário vai bater a porta da sua vida. Você não sabe. Mas é importante que quando esse dia extraordinário chegar, você esteja pronto para ele. E diante dele você diga, eu vou diante de ti, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Há um salmo, se não me engano, é o Salmo 114, que diz, bendito seja o Senhor, rocha minha, que prepara as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Mas prepara nos dias ordinários, cuidando de ovelhas.
nos dias comuns e normais, mas onde a gente treina a nossa funda, onde a gente se aproxima de Deus para ganhar sustância espiritual, onde a gente se aproxima de Deus para que Ele nos treine, para que Ele nos ajude, porque uma hora ou outra aparece um leão e a gente mata em nome de Jesus. Aparece um urso e a gente derrota em nome de Jesus. E a gente acha que esses são os maiores inimigos, e esses foram os dias mais extraordinários da nossa vida. Não, Deus tem coisas muito maiores. Deus está preparando coisas muito melhores. Mas, meus amados, nós precisamos estar prontos. Por isso, viva as tarefas ordinárias como parte do seu encontro com o extraordinário. E uma frase que eu gosto muito que diz: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Você ora e você trabalha, você ora e você trabalha, e você nunca sabe. Quem sabe amanhã é um dia extraordinário. Eu nunca pensei em vir para a cidade de Ademar. O Deus em nome de quem eu prego está aqui, eu não posso mentir diante dele, nunca. Nunca passou pela minha cabeça. Passou pregar um dia, mas eu não sabia que Deus me traria para cá. O fato, irmãos, é que na nossa vida é assim. Leve a sério o Senhor, ande com Deus, e faça no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida familiar, procure fazer o melhor que você pode. Você nunca sabe se o dia de amanhã é aquele dia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.